Boa noite a todos. Pessoal, vamos mais uma transmissão para o nosso canal do YouTube da Rede Superfarma. E eu queria trocar umas ideias com vocês aqui hoje sobre assuntos que a gente tem falado no nosso dia a dia. Então, em muitas oportunidades, eventos, feiras de negócio, encontro com empresários, gestores, profissionais da área de farmácias, parceiros comerciais, nós falamos muito sobre o que está acontecendo no momento hoje com o canal Farma, principalmente o canal independente. A gente fala sobre o presente e também a gente fala sobre o futuro. Então a gente consegue identificar nesses bate-papos, nesses encontros, alguns consensos. Por exemplo, o mercado está mais competitivo, isso é um consenso. O digital passa a ser uma realidade, que o gestor da farmácia precisa cada vez mais tomar decisões orientadas a dados, que o consumidor mudou, que as grandes redes continuam no processo de expansão e principalmente que o momento exige decisões com mais velocidade, inteligência e precisão. Então, nesse cenário, pessoal, de hoje, o comercial, comprar, vender, a gestão, a negociação, o uso de tecnologia, capacitação, não são mais áreas separadas. Isso é um contexto de um todo, ou seja, são parte de uma mesma estratégia. Então é o seguinte, hoje, para aprofundar esse debate, eu tenho a honra de receber aqui em Vitória da Conquista dois parceiros, gente do mercado, com experiência, são feras no segmento farma, que é o nosso presidente aqui da Abrafad, Nilson Ribeiro, diretor-presidente da Abrafad, que é a Federação de Redes de Farmácia Independente do Brasil, que reúne, né, Nilson, 6 mil farmácias, 25 redes, 18 redes. E também o Marcelo Guido, né, Marcelo? Guido, CEO da Procfit, uma empresa na área de tecnologia e soluções inteligentes para o mercado como um todo, principalmente voltado para o mercado farma, e que nós vamos aqui trocar uma ideia sobre esse momento. Então, eu queria, Nilson, que você se apresentasse aqui, falasse um pouco da Abrafad e, de novo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Primeiro, Wando, obrigado a você. Parabéns pelo trabalho que você exerce hoje como rede associativista aqui no estado da Bahia e abrindo horizontes para o Brasil inteiro. Eu sou Nilson Ribeiro, iniciei as minhas atividades no setor farma em 1969, então eu posso, com muita tranquilidade, afirmar que completo em setembro deste ano 57 anos de mercado farmacêutico. Passei por duas indústrias farmacêuticas, sendo 25 no grupo Johnson & Johnson. Depois passei pela distribuição, abri um mercado de discussão sobre transformação de varejo com eventos. Fiz 8 eventos chamados Farm Manager, que era um evento voltado para a gestão e transformação do varejo farmacêutico brasileiro. E atualmente estou conduzindo os trabalhos junto à Abrafad. São 6 anos que a gente está caminhando para o 6º ano de atividade. A gente começou lá atrás com 1.200 lojas, hoje nós somos 6.000 lojas no grupo, do qual a Superfarma faz parte. Com muito orgulho a gente tem a presença de vocês e a participação de vocês. E estamos agora efetivamente no varejo, então praticamente completando uma jornada, um ciclo, né, em todos os segmentos do mercado, tá? Seja de serviço, seja de varejo, seja de distribuição e de indústria. Muito bem. Eu também estou Marcelo. Marcelo, conta a tua história também, me fala como que você chegou nesse segmento, qual é a expertise que você desenvolve. Bom, eu já tive uma outra empresa de software também, mas do setor sucroalcooleiro. Depois eu me tornei executivo do setor, né, farmacêutico. Conheci o seu Nilson numa situação maravilhosa aí de grandes projetos, né? Na época que ele era da distribuição, eu também fui trabalhar em projetos disruptivos de e-commerce, PBM, uma série de coisas, e depois eu fundei a Procfit, que é uma empresa especializada em sistemas de gestão e automação comercial para o setor farmacêutico. Nós trabalhamos com a distribuição e com o varejo, normalmente redes de médio e grande porte, é o nosso maior expertise, né, pela abrangência do nosso sistema, e é isso, e assim, é uma satisfação muito grande trabalhar para um setor de tantos desafios, né? Um setor que traz aí dia a dia, no dia a dia, uma série de desafios no qual a gente tem que encontrar soluções e trazer cada vez mais
É engraçado, né? Porque todo mundo fala soluções, 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 mas soluções que geram o quê? Que resultado, né? Então, é um setor que nos obriga a trazer soluções que geram resultado. Como você mesmo disse no início, aí na introdução, altamente competitivo, consumidor cada vez mais exigente. Isso já virou consenso, né? Já virou consenso, é molécula nova todo dia, é novidade no mercado todo dia. Então, cara, é muito satisfatório trabalhar num setor como esse. E desafiador também, né, Marcelo? Desafio é a satisfação, né? É verdade. Então, a gente está vendo claramente um novo cenário para o canal independente. Até, né, Nilson, na nossa conversa, a gente fala, vamos falar do novo associativismo, o que você traz de novo? E eu também tenho uma trajetória nesse segmento, não tão quanto a sua, mas a gente costuma perguntar o seguinte: há 10, 15 anos atrás, qual era a razão da farmácia procurar uma associação para se filiar? E a resposta é muito simples de entender naquele momento. Eu vou me associar porque eu vou agrupar em um grupo que compra melhor, que vai negociar uma taxa de cartão coletivo. Então o motivo era meramente comercial. E muita gente até hoje continua procurando esses grupos econômicos pela mesma razão, e isso já mudou, pessoal. Então a gente precisa pensar em algo mais robusto, voltado para a questão da gestão. Então eu quero aproveitar a notoriedade da presença de vocês dois aqui, com tanta qualificação, tanto conhecimento. Quero aproveitar vocês dois para um bate-papo, porque a minha visão é o seguinte: é unir o institucional, Nilson, da Abrafad, toda essa visão que você tem, e representa uma rede, um grupo, né, um grupo importante, com a visão estratégica aqui e a tecnologia do Marcelo, tá? E eu queria te fazer uma pergunta, é o seguinte, observando aí todo esse tempo a experiência que você tem nesse varejo, quais as mudanças que você acha que mais pressiona hoje a farmácia? Ou seja, se você tivesse que encontrar um amigo seu que botou uma farmácia, assim, cara, você precisa mudar isso aqui hoje. Na tua opinião, o que você daria de feedback pra gente? Então, Wando, vamos lá. Com toda essa experiência que eu passo pelo mercado desde 1969, quando lá na minha época nós éramos 30 mil farmácias, quando eu estava iniciando a minha atividade, hoje nós passamos a 100 mil pontos de vendas, dado o close-up de ontem, que comprou medicamentos no varejo. Então, vê a quantidade de pontos de vendas que existe hoje no mercado. E todo mundo fala de transformação do mercado. Na realidade, eu interpreto as coisas de forma muito diferente. O que muda verdadeiramente é o consumidor. Somos nós que nos atualizamos. Nós que mudamos e o mercado precisa rapidamente se adaptar ao novo consumidor. Então, quando a gente fala de um novo associativismo, se eu no passado a minha preocupação era a compra, e isso foi e faz parte ainda, comprar bem ainda faz parte do negócio, mas não resolve. Não é isto efetivamente o que você tem que fazer. Primeiro a compra tem que ser feita não para aquilo que eu acho que está certo, e sim para aquilo que o consumidor demanda. Então, o primeiro grande processo é conhecer e entender o consumidor, passa a ser fundamental para que você se torne competitivo, você permaneça no mercado, você cresça e você possa levar saúde, bem-estar para a população. Pegando o gancho que você falou, o empresário precisa começar a entender a necessidade do consumidor. Eu não vendo o que eu quero vender. Seria muito bom se fosse assim, né? E onde que a gente encontra isso? Exatamente nos dados. Nos dados. Se você não tem a informação de mercado, do que se vende, do que o consumidor da tua região, ou do teu circuito compra, ou necessita, ou está procurando, você está fora do mercado. É a primeira coisa. Segundo ponto o analógico, que somos nós, mais de idade, está se transformando para o consumidor digital. Então, hoje, ninguém mais vai na farmácia sem saber o que ele verdadeiramente quer, sem saber preços, porque já pesquisou tudo. O celular hoje é a ferramenta que dá ao consumidor todas as informações que ele precisa para fazer uma compra. Ora, eu preciso fazer com que essas coisas sejam integradas. Não tem mais como a farmácia ficar pensando que tecnologia, que informação, que o consumidor digitalizado é coisa de futuro.
Isso é coisa do hoje. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Com certeza. Então precisa fazer hoje, né, Marcelo? Com certeza. Não dá para você ficar mais prorrogando o tempo para você fazer as coisas. Integra o digital com o físico. Essa é a melhor alternativa hoje. Mas atenda o consumidor do jeito que ele é. E aí é o conhecimento que vai fazer isso. É a informação que você vai passar para o mercado, que você vai disponibilizar para o mercado, que vai fazer com que nós possamos ter uma análise perfeita do potencial da tua área de consumo para orientar e ajudar nessa transformação do teu negócio para atender a demanda do consumidor. Então, para mim, isso são pontos fundamentais que precisam ser analisados pelo empresário hoje. Tá? Perfeito. Marcelo, pegando um gancho aí no que o Nilson acabou de falar, na prática, você que cuida, oferece soluções e tecnologia para muitas farmácias importantes no segmento nosso setor, essas pressões que o Dr. Nilson relatou, onde falta a informação ou a falta da velocidade da informação que chega na farmácia, e que isso compromete o resultado? Na tua visão, a farmácia que não estava com os processos e daqui 90, 60 dias, um ano, ela passou a adotar os processos, o que você tem sentido nesse resultado? Olha, não é só a informação que alimenta a tecnologia de uma farmácia. Isso é muito importante. A informação é um dos componentes. É a informação, é a automação. E quando se fala de automação, não é a automação da venda só. É a automação da própria gestão. Eu vou dar um exemplo para você. Todo mundo acha que sistemas são todos iguais. Mas eu tenho lá meu sistema que controla meu contas a pagar, meu contas a receber, meu controle de estoque, me ajuda a comprar. Todas as empresas têm sistemas há mais de 10, 20, talvez até 30 anos já. Se você olhar para trás, tem farmácias aí muito antigas que já tinha lá algum sistema fazendo uma automação para não ter a lista de preço. Vocês lembram quando os preços aumentavam e tinha os cadernos? O pessoal já tinha computador com lista de preço em cima de balcão. Então não é novidade informação ou computador dentro de uma farmácia. O que é novidade, na verdade, é o que mais daquilo que é básico, que a maioria dos sistemas tem. Vou te dar um exemplo, olha, é um exemplo bem clássico. Uma das maiores dores da farmácia hoje em dia é o vencido. É o produto que vence. E por que o produto vence, Marcelo? O produto vence por várias razões. Até uma compra em excesso, né? A empurroterapia do vendedor, do representante, te gera um excesso que causa perda em... Tem reflexo, né? Tem consequência. Tem. Selim sem sellout, meu amigo, eu não tenho segundo selim. Então, beleza. Mas esse é um dos motivos. Vou te dar um exemplo que grandes redes trabalham muito fortemente para evitar o vencido, e eu vejo por aí as pessoas não dando o menor valor para isso. Então, por exemplo, você compra 5 unidades de um produto qualquer e coloca na gôndola, coloca na prateleira. Aí vende 2 ou 3, compra e repõe. Quem repõe, vai lá e coloca as caixinhas na frente. Aí aquele antigo, que chegou há um tempo atrás, que provavelmente tem uma validade menor, mais próxima, ficou para trás e os novos ficaram na frente. Nem a capacidade de olhar e organizar, porque quando o cliente está aqui pedindo pelo medicamento, você tem que pegar o medicamento e dar para o cliente. Deixa eu ver quem que vence primeiro aqui. Então você tem que organizar na hora de colocar. Pô, Marcelo, mas e aí, cara? O que tem a ver o sistema com isso? É o sistema que coloca lá? Não, o sistema controla. A partir do momento que ele controla, que ele consegue, porque é possível identificar a chegada, através das notas fiscais, dos XMLs, você tem a data de validade da chegada dos medicamentos. É possível você ter um algoritmo dentro do seu sistema que mostra que produtos mais novos que chegaram posteriormente já não fazem mais parte do estoque do vencido. O que significa isso? Uma falha de gestão do gerente que não organiza, que não orienta corretamente quem coloca
o produto. Até a colocação do produto na prateleira reflete lá, né? Colocou o produto novo por cima do velho, aí vai vendendo o novo, vai ficando no velho. E essa gestão, essa informação está no sistema. Aí ficam lá criando, vamos etiquetar produto próximo de vencimento. Gente, tem coisas mais simples para fazer. A partir do momento que você começa a ter controle, que aquela farmácia, aquela loja que tem muito pré-vencido, você olha o histórico e você vê os motivos do pré-vencido, você faz a orientação de como não ter o pré-vencido, como não ter o medicamento de vencido. E aí, mesmo assim, aquilo continua acontecendo. Por quê? Porque falta gestão. Basicamente, adotar os processos, né, Marcelo? Processos é automação. Então, o sistema ele se torna rico quando é bem utilizado. Senão, a informação lá também, meu amigo, ó, não serviu para nada, ninguém tomou nenhuma atitude, ninguém mudou o comportamento, não adiantou nada. Não adiantou nada o sistema mostrar de que há uma desorganização no acondicionamento do produto para que ele seja dispensado de forma organizada e mais simples, e até o primeiro que vence é o primeiro que sai, né? E a informação está lá e ninguém tomou nada, não adiantou nada. Então é isso, é a falta da ação com a informação. E imagine você, um processo aparentemente simples, acontece essas falhas e um processo mais complexo, né, que depende de mais dados. Nilson, o Marcelo colocou uma coisa interessante, que é o diagnóstico que nós temos. Acho que a maioria dos empresários sabe quais são os problemas, os gargalos. E existe a diferença do diagnosticar e ação efetiva para tomar decisões, né, tomar posições. E eu queria ter uma curiosidade contigo, né? Você que tem representação no Brasil inteiro, rede associada em todas as regiões, você tem notado que o gestor das redes, ou mesmo da farmácia, tem percebido esse senso de urgência na transformação que o mercado está? Ou você ainda acha que tem uma distância muito grande entre reconhecer o problema e mudar, de fato, a gestão da farmácia? Bom, na realidade, você trata com pessoas ou empresários que começaram em momentos diferentes, que têm ideias diferentes. Então, nunca que você tem uma federação com todos associados no mesmo nível de preparo para atender ou para levar o melhor sistema de gestão para as farmácias, ou melhor orientação para a farmácia. Isso também acontece. Tá? Todo o nosso trabalho é voltado para buscar no mercado as melhores informações ou as melhores ferramentas que possam ajudar os próprios empresários nossos que estão lá na frente a fazer uma gestão padronizada. Então, o que a gente busca hoje são exatamente esse tipo de dados e informações que possa colocar todos no mesmo patamar. Então, no momento que tem uma ferramenta que pode fazer uma boa análise, que possa sugerir uma boa compra, e os nossos gestores estão preparados para dar essa orientação para a farmácia, todos são beneficiados com esse modelo de negócio. Então, a federação tem esta preocupação. E aí nós começamos a olhar, dentro dessas mudanças, essa necessidade que existe de meio que equalizar esse tipo de orientação e de estratégia, a trabalhar com produtos que conversem mais com consumidores e conversem mais com a equipe de loja. Vou te dar 2 exemplos que a gente fez. Nós lançamos recentemente uma ferramenta que se chama Abra Live, que é uma ferramenta de gerenciamento do comportamento do consumidor com a farmácia. Para que o gestor da farmácia comece a entender efetivamente as atitudes e a mudança de hábitos e comportamento do consumidor dele. E aí, ele entendendo o consumidor, ele pode comprar de forma mais adequada e mais assertiva para atender a demanda do público que visita a farmácia. Do público que é próximo a ele, né? Exatamente. Segunda coisa o gestor da farmácia não pode abrir a farmácia, secar lá no balcão, cruzar os braços e esperar o consumidor. Hoje, a atitude tem que ser de proatividade. Eu preciso conversar com o consumidor. Eu preciso buscar o consumidor. Eu preciso fazer ofertas para o consumidor. Então, entender o comportamento, a necessidade. E aí, os produtos que eu tenho, que atendem essa demanda, o consumidor precisa saber que eu estou lá para atender exatamente a necessidade que ele tem. E esta ferramenta que a gente está colocando no mercado,
e ela já é uma realidade, facilita e encurta essa relação entre consumidor e farmácia. Então, esse é um processo de ganho que a farmácia começa a ter quando ela observa as ferramentas que estão surgindo no mercado, que facilita o negócio dele, aumenta o poder de relacionamento com o consumidor, aumenta o ticket médio e rentabiliza a farmácia. E eu já quero trazer, presidente, aqui para a nossa rede, o mais rápido possível. Né? Segunda ferramenta que a gente está colocando é uma ferramenta de atualização, informação e desenvolvimento da equipe de loja. Muito bom. Começando pelo gestor, pela equipe de balconistas, para que eles entendam as mudanças que tem no mercado. Muita gente não vê hoje ou não consegue acompanhar as mudanças que acontecem no mercado de forma muito rápida. Uhum. Lançamento de produto, o que o consumidor busca hoje de qualidade de vida, de produtos complementares para a saúde. Então, tudo isso são informações que essa ferramenta que a gente tem levará. E é uma ferramenta fundamentada ou trabalhada com IA, que permite que o balconista e o gestor da farmácia se oriente adequadamente para atender melhor a demanda do consumidor. A gente chama hoje essa ferramenta de AbraMind, que é uma mudança de mentalidade. Sim, comportamento, cultura. Que o balconista também precisa ter. Ele precisa adotar essa mudança para atender melhor o consumidor. Então, são ferramentas nesse nível que a gente leva. Então, foi assim, hoje as farmácias associadas a uma associação, e a associação é uma federação, ela tem grandes ferramentas, ótimas ferramentas, que pode fazer esse modelo de competitividade melhor, pode fazer esse modelo de atendimento ao consumidor melhor. Então, basta procurar a associação que a gente verdadeiramente leva a solução para a farmácia em gestão, em atendimento, em rentabilidade, e aí essa farmácia só tende a crescer e melhorar. Fato que é provado. Tá? Uhum. Hoje, nos últimos 10 anos, se todo mundo analisar, grandes redes e associativismo é o que verdadeiramente tem salvado. Cresce no mesmo patamar, enquanto quem está isolado está caindo. Exatamente, quem está fora está caindo. Tá? Então a gente tem ferramentas para atender essa demanda. Tá? Então, você falou de um ponto aí que eu acho que é uma notícia boa, né? Que é mais a área do Marcelo aí, que essas tecnologias, essas inovações, ela está mais acessível, né, Marcelo? Sim. É algo que demandaria muito investimento de uma empresa, trazer tecnologia de alto padrão. Hoje a gente consegue, principalmente quando está participando de um grupo econômico, de uma instituição. Sim. O que acontece aí é bem simples de explicar, né, para os nossos ouvintes aí. A partir do momento que você faz parte de um grupo, o custo, o investimento é rateado. Então eu estou sozinho, eu tenho um investimento e um custo que eu tenho que bancar sozinho. Eu estou num grupo, eu estou numa federação, eu tenho o compartilhamento dessas ferramentas. Agora, é muito importante, talvez até mais importante do que ter a ferramenta, de novo, eu falei na minha parte anterior, é a ação. Exatamente. Ó, informação. Informa, tá bom, tá lá a ferramenta informando, ó, o comportamento do seu consumidor é esse, o produto que você precisa é esse, o preço que você tem que colocar é esse, as ações que você tem que fazer são essas, as atitudes que precisam ter de gerenciamento. O diagnóstico é esse. Tá tudo aqui. Tá tudo aí. Não tem ação, também não adiantou nada. E aí, o que é legal do caso assim, específico da Abrafad, que é um trabalho muito bacana que ela está fazendo? Ela não está só disponibilizando ferramenta. Ela está disponibilizando ferramenta e trazendo a rede, trazendo o lojista para praticar o uso dessa ferramenta. Eu queria emendar essa análise que você fez, até para você nos passar a experiência que você tem, que você trata de um grupo econômico até um pouco mais volumoso de negociação com o fornecedor, que é o seguinte, ó, a gente precisa entender, o empresário precisa entender que a gente precisa conectar as farmácias, as redes, com a indústria, com o fornecedor, consolidar a informação,
gerar ganho de escalas, porque sem isso, né, Marcelo, fica difícil você desenvolver parceria e mesmo atrair investimento na Olha, indústria, Wanda, né? eu vou te falar uma coisa. Eu, em toda a minha história de varejo farmacêutico, né? Eu sempre trabalhei com médias e grandes redes, né? E as médias e grandes redes, elas têm uma cultura já de fornecimento. Ela tem uma cultura de fornecimento de informação. Ela tem uma cultura de parceria, né? Então, por exemplo, a Procfit tem lá nos seus clientes uma ferramenta chamada Portal do Fornecedor. O que é o Portal do Fornecedor? O fornecedor entra com o login e senha dele, ele consegue saber o quanto cada loja daquela rede compra dos produtos dele, o quanto cada loja daquela rede vende dos produtos dele, o quanto que tem de estoque. Então, quando ele vai para o departamento de compras fazer uma negociação, por exemplo, ele vai munido de informação, ele sabe que loja que tem excesso, que loja que tem falta, ele já vai com proposta de ações comerciais para diminuir o excesso, porque a indústria, ela é inteligente, a indústria sabe que não vai ter sell-in de novo se não houver sell-out. Então, ela tendo acesso a essas informações, sell-in, sell-out, estoque, o representante da indústria, o fornecedor, ele já vai muito mais E preparado. propõe negócio, né? E propõe negócio. Quando eu vim trabalhar com os independentes agora, com a Abrafad, eu sinto uma dificuldade muito grande do pequeno empreendedor do varejo farmacêutico em integrar e disponibilizar suas informações para a rede. O que ele ganha com isso? Nada. O grande já sabe usar isso a favor dele. E o pequeno acha que ele está escondendo o quê quando ele não integra, quando ele não fornece o dado? Você viu a diferença cultural? É assim, olha, não é uma questão só de ferramenta. Você tem que mudar o mindset, porque se você não mudar, você vai ter a ferramenta e não ter o benefício da ferramenta. Então, quando a gente fala lá na Abrafad, olha, nós precisamos integrar, nós precisamos da informação, ela é para gerar um benefício. Porque a partir do momento que a Abrafad tem a informação consolidada, ela sabe o que está acontecendo, junto com a indústria, ela pode criar as ações necessárias para que aquele produto em excesso, aquele estoque em excesso, seja vendido, ou seja melhor redistribuído. Então é muito importante essa mudança de mindset, que senão não adianta nada, tá? Ferramenta, e muita boa vontade do lado da Abrafad, do lado da Superfarma. Se não tiver o consenso de uso, se não tiver o consenso da disponibilidade, não vai adiantar. Às vezes é muito engraçado. Por exemplo, N ferramentas no mercado, com resultados totalmente diferentes. Verdade. Você tem a ferramenta na rede A e na rede B. A mesma ferramenta, com resultados totalmente diferentes. Por quê? Porque a forma de agir com aquela ferramenta, a forma de interagir com aquela ferramenta é diferente. E aí, o resultado... Na prática a gente está dizendo o seguinte, olha, as informações estão lá, os indicadores existem, né? Agora, o que precisa é transformar isso em uma disciplina de comportamento na gestão da empresa. Sim. Porque é aquela coisa da decisão por feeling, aquela história de vou fazendo de qualquer jeito, o mercado não aceita mais o amadorismo. Esse é um ponto que nós temos que deixar muito claro. Não importa o tamanho da tua empresa, não importa... Você precisa entender que você precisa ser profissional. Então, assim, e quando você tocou em alguns pontos importantes, Marcelo, até você deu um exemplo lá de um medicamento com validade, que às vezes uma decisão aparentemente simples, ela muda de qualidade quando deixa de ser tomada por feeling, ou porque alguém lembrou, ou que alguém esbarrou, e passa a ser tomada orientada por dados. Posso te dar um exemplo? Um exemplo bem prático? Que farmácia ou que rede de farmácia já não tem à sua disposição uma plataforma de treinamento? Todo mundo tem. Todo mundo tem plataforma de treinamento. As redes mais estruturadas já têm isso há muito mais tempo. Aí vem as associações também, agora tem também. Mas onde que está a diferença? De novo, no uso adequado e na gestão. Eu tenho vários clientes que utilizam a nossa plataforma de treinamento e ele fez o seguinte, é muito simples. Quem cumpre com os treinamentos, quem assiste os treinamentos e responde os questionários vinculados aos treinamentos, questionários destes que comprovam a absorção do conhecimento,
tem uma comissão sobre venda maior do que quem não faz o treinamento. Então, uma atitude é assim, olha, a minha comissão é de X, a comissão de vendas é de X, mas para quem cumpre com os treinamentos, quem assiste os treinamentos, quem responde aos questionários e quem tem uma boa avaliação, é X mais Y. Resultado, olha que interessante. O cara vai pela dor, porque ele tem uma comissão menor por não fazer os treinamentos. Então ele vai pela dor, vou lá fazer os treinamentos, porque senão minha comissão é menor. Olha que louco. Quando ele faz o treinamento, ele começa a vender mais, porque ele começa a vender melhor. No treinamento está ensinando como aumentar o ticket médio, no treinamento está ensinando como abordar o cliente. E é óbvio que se está ali ensinando a aumentar o ticket médio, ensinando a abordar melhor o cliente, ele vai vender mais. Então ele começa a desfrutar de uma coisa que ele desconhecia até então, que é vender mais, porque o treinamento eu consigo vender mais. E aí, Wanda, olha que interessante, uma pequena decisão a ser tomada. Olha, a minha comissão é diferenciada para quem é preparado, ou seja, quem aceita fazer os treinamentos e quem não aceita. Você entendeu? A mesma ferramenta, os mesmos treinamentos, os mesmos recursos, geridos de forma diferente, geram resultados totalmente diferentes. Verdade. Bom, Nilson, quando a gente fala de poder coletivo, esse é o objetivo da associação, depois da federação, criando esses grupos econômicos, a gente fala em poder coletivo. E o modelo de compras, hoje tem muita tecnologia, muitas ferramentas, cotadores, sistemas e tal. E o canal independente ainda confunde muito a questão de comprar bem. Então, comprar melhor nem sempre é comprar mais barato. Comprar bem é vender bem, né? Então, eu queria ver com você o que a Abrafad tem pensado, né? Como a gente pode evoluir para sair dessa negociação pontual para parcerias estratégicas, para acessar as indústrias, os parceiros, evoluir com metas. Como o Marcelo acabou de falar, a indústria quer saber do sell-out, quer saber se aquilo está funcionando, positivação, visibilidade, toda essa ecossistema que envolve compras, né? O que a Abrafad pode contribuir nesse processo? Então, o comprar bem, que todo mundo diz, como é que eu compro bem hoje? A nossa média dentro da Abrafad de SKUs das farmácias são de 3.500 SKUs. É humanamente impossível você fazer gestão de 3.500 itens olhando diariamente isso. Então, a primeira coisa que existe é sistema de informação que gera praticamente uma compra automática para a reposição de estoque. Essa é a primeira coisa. Segundo, as nossas ferramentas que a gente leva para a farmácia hoje já tem inserido dentro da plataforma todas as condições comerciais que o mercado disponibiliza. Então, se ele tem a oportunidade de comprar atendendo ou trabalhando especificamente com a sugestão de compra que está sendo sugerida pelo sistema, através da análise de comportamento da venda dele e das possíveis demandas de consumidores, é muito mais prático que ele faça isso, que ele entregue isso para a associação ou para a federação fazer esse trabalho e ajudá-lo a fazer uma boa gestão de compra. Esse é o primeiro ponto. Segundo se eu trabalho hoje, para nós, o que é mais importante quando a gente fala de informação, é ter informação de sellout. Porque quando a gente tem no nosso banco de dados a informação de sellout de 6.000 lojas, eu consigo comparar a loja A com a loja B, com características iguais de faturamento, para saber o que uma farmácia está fazendo melhor do que a outra e fazer um benchmarking coletivo. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto no momento que a gente sabe essa demanda de mercado, a gente pode propor compras coletivas. E isso faz parte. Se fazer negociação para 6.000 lojas, comprar para 6.000 lojas, você compra com preços totalmente diferentes ou com condições totalmente diferenciadas. E a indústria está disposta a investir
no momento que você entrega resultado, tá? Receita e despesa, sabe? Sim. O investimento que você vai fazer pode ser despesa, mas eu tenho uma receita garantida. No momento que você garante a receita, toda a despesa é justificada. Eu quero aproveitar esse gancho que você deu aí e quero fazer uma pergunta para vocês dois. Para você, primeiro, é o seguinte. Nós temos um desafio aí, eu falo por conta da operação que a gente faz aqui também, né? Que é construir uma confiança ou uma governança, seja qual for o nome, para que as farmácias das redes associadas possam compartilhar essas informações. Eu respondo essa. Eu vou a sua já vem, calma aí. A sua vem na sequência dessa. Então é o seguinte, construir essa informação, talvez, né, para que tanto as redes quanto as farmácias tenham essa visão de compartilhar informação para benefício coletivo. Porque nós temos na nossa essência, principalmente no nosso segmento, falo nosso porque é o nosso que eu conheço, a questão muito individualista, né? A concorrência, enfim. E aí, Marcelo, já encaixando a pergunta para o Nilson, que você pode responder também junto com ele, eu queria que você, do ponto de vista da tecnologia, né, quais cuidados tecnológicos nós podemos adotar para melhorar a relação em relação a essa base de dados que a gente está buscando, né? Em relação à privacidade, controle de acesso ou uso responsável desses dados. Então, eu trouxe para o Nilson na questão comercial, né, que é um desafio que nós temos institucionalmente, né? E você que vai falar um pouco dessa parte, né? O que nós podemos fazer para gerar essa confiança? Então, eu vou falar só do nível de confiança, tá? A farmácia, ela só existe quando o consumidor confia nela, tá? Sim. Então, o primeiro passo de todo o processo de negociação ou de relacionamento, ele começa lá no consumidor. Farmácia só existirá no momento que o consumidor está vindo demandar ou está vindo buscar uma solução para um problema que ele tem na farmácia. Ora, se a farmácia só existe porque o consumidor está confiando nela, eu diria que a farmácia precisa se preocupar muito mais em reter esse consumidor, em ter esse consumidor fiel a ela, em conhecê-lo efetivamente, que já é o primeiro passo de sustentabilidade do negócio dela ao longo do tempo. Quando ele se associa a uma Superfarma ou qualquer uma outra rede associada da Abrafad, ele está vindo exatamente para entregar essa confiança à associação, para que a associação possa auxiliá-lo no processo de gestão. E este é o papel que a associação faz. Dá toda a orientação, toda a estratégia, toda a negociação, para que ela possa fazer uma boa gestão do negócio. Então, a gente acompanha o desempenho da farmácia no dia a dia, a gente acompanha o resultado financeiro que está sobrando nesta farmácia no momento que ele passa para a associação as informações corretas de sell-in, de sell-out, de venda. Então, o ERP da farmácia tem que estar integrado. Orientação em relação ao mix ideal que ele deve ter, Exatamente. Né? Então, a farmácia precisa ter esse nível de confiança para assim, vou entregar as minhas informações à associação a qual eu pertenço, para que ela possa me ajudar. Em troca de quê, né? Exatamente. É uma troca, né? É uma ajuda. Se a gente tem a informação correta, nós vamos verdadeiramente ajudá-los, ajudar a farmácia a crescer, a comprar melhor, a vender melhor, a ter rentabilidade. E o que mais interessa não é vender unidade. Se a farmácia começar a olhar hoje e olhar o que acontece no comportamento das redes, quanto melhor ticket médio ela tem em valor, mais resultado financeiro ela tem no caixa. E aí é dinheiro vivo. E o que sustenta o negócio é dinheiro, não é margem. Não é percentual, né? Isso cara, é nenhum problema, Nilson, do lojista independente, às vezes foca muito em produtos commodities, produtos de briga de preço, tem um mix reduzido, e quando ele reduz o mix, ele está certamente com aqueles produtos de disputa, e ele não está dando a importância real ao produto de valor agregado maior, produto que às vezes até pode ser uma venda construída ou capacitar a equipe dele para vender outros produtos, né? Exatamente. E olhar, entender o consumidor e não sair oferecendo um produto mais barato. É entender o consumidor e atendê-lo com o produto que melhor rentabiliza ele
e ajuda o consumidor. A necessidade. A necessidade. Então, eu diria assim, ó, é muito relevante que a farmácia trabalhe o ERP para que passe a informação correta para que a gente ajude. E é um momento muito especial que está acontecendo no mercado hoje. Tá? Uhum. Os GLP-1s já é uma categoria separada, porque já representa hoje 6% do mercado farmacêutico brasileiro. Com os produtos que estão chegando, sintéticos, de GLP-1s, do mercado, como Eurofarma, Hypera e Grupo EMS, esses produtos vão ter uma redução de preço, mas vai ter um grande acesso. Vai aumentar o acesso. Vai aumentar mais o gente acesso, consumindo. Mais né? gente consumindo. Então, sem contar o mercado ilegal, né? Clandestino, que aí não compensa mais. Já não compensa mais. Comprar não compensa mais. Então, a farmácia precisa agora prestar atenção na compra desses produtos que verdadeiramente vão ajudar o consumidor. Essa é uma mudança de comportamento social. Não tem mais volta. Isso vai cada vez mais adiantando, lançando novos produtos. Então, para as farmácias independentes, esse segundo semestre de 2026 é um novo marco para que ela possa faturar mais e rentabilizar mais o negócio comprando essas canetas. Participando desse mercado que está fora hoje. Não deixe passar. Lembra da Covid? Uhum. Quem deixou passar, perdeu. Perdeu. Quem atendeu a demanda, ganhou. E muita gente, na época da Covid, quem aproveitou, cresceu, mudou de patamar. Mudou de patamar. Então, assim, este é o grande momento das farmácias associadas de comprar produtos que nós não tivemos até então acesso a esse tipo de medicamento. Ele estava concentrado em redes. Agora está aberto para todo o mercado. Vamos abastecer, vamos atender a demanda de mercado, vamos atender o consumidor. Isso é uma forma que não entrar em guerra de preço, né? Não entrar em guerra de Transformar preço. isso em losartana. Quem entra em guerra de preço, perde. Perde. Quem ganha é um só, o consumidor só que ganha. Ô, Nilson, guerra até o vencedor perde. Exatamente. Não tem... Marcelo, tu quer que eu repita aqui a pergunta? Não precisa. Eu vou complementar uma coisa que ficou... que ela bate na minha cabeça aqui. As farmácias, elas têm uma capacidade muito grande de perder relevância para os seus fornecedores, para as suas associações. Sabe fazendo o quê, Vando? Não cumprindo o combinado. É muito comum uma associação, uma rede, fazer negociações magníficas até então não atingidas ou não... pelo menos não oferecidas àquelas determinadas farmácias. A hora que ela vai lá e faz a negociação, aí a farmácia se desgarra daquilo, vai buscar um desconto especial numa outra indústria ou num outro fornecedor que não está fazendo parte daquela negociação, ou aceita uma oferta que não faz parte daquela negociação, colocando em xeque toda a relevância da rede. E aí, a hora que a rede vai tentar uma nova negociação, a indústria fala, mas você não cumpre. Você não fez sua parte. Então, quem perdeu com isso? A farmácia. Não cria autoridade, cria relevância. Né? Amigão, é assim, ó, não tem almoço grátis, não tem jantar grátis. Para eu fazer essa condição melhor, para eu fazer esse preço melhor, é com volume. E volta no ponto que o Nilson acabou de tocar, que ainda é uma barreira que a gente encontra, embora isso está diminuindo, que é a questão dos dados, né? Eu também. Aqui na Bahia, por exemplo, eu acho que o dado mais sensível para um comércio, para uma farmácia, é o dado de quanto ele vende o produto. Aqui no estado da Bahia, esse dado já é público. Tá lá não. Está no aplicativo. Como chama então, mesmo o aplicativo aqui da Bahia? Preço da hora. Preço da hora. Então, o consumidor, na palma da mão, consulta o que ele quer, no momento que ele quiser. Ou seja, o que mais eu tenho que esconder? O que eu tenho que não compartilhar esse dado da minha loja para gerar um volume, para que a rede possa entender o comportamento, saber o que ela pode negociar, então, enfim. Então, mas aí, tá bom, então forneceu o dado, a rede foi lá, negociou, a associação também negociou, tá tudo certo. Aí não cumpre. Por que não cumpre? Porque comprou de outro. Comprou de um outro laboratório. Às vezes comprou pior, fora da condição negociada, Resultado. O esforço que foi feito aqui
não gera resultado coletivo. Perdeu relevância, todo mundo perde. Então, uma coisa muito importante, e eu estou muito atento a isso na Abrafad, porque é uma coisa que a gente está trabalhando junto, é avaliar quem está junto e quem não está. Nas negociações, nas ações de marketing do AbraLive, porque não adianta, ó, tá só por listar e não ajudar a essa relevância, talvez não seja tão importante. Porque aí nós vamos continuar assim, gente, olha, você a não oportunidade que o consegue... independente está perdendo, o grande não perde. Não perde. Não perde. Ele, o não grande, perde. sabe trabalhar a relevância. E eu vou falar uma coisa para você, é assim, ó, não se consegue resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, reclama que o resultado é ruim, mas continua fazendo do mesmo jeito. Quantas e quantas negociações são meladas, Sabotadas. ou sabotadas e prejudicam a próxima ação, a próxima negociação. Verdade. Então, é muito importante o independente, a farmácia que faz parte de uma rede, de uma associação, entender que só vai realmente conquistar resultados melhores se a loja for relevante para a rede relevante para a associação e a associação relevante para quem? Para os fornecedores parceiros. Verdade. Se não houver relevância... É o ganha-ganha, né? É o ganha-ganha. Tem que estar. Isso é uma coisa. Uma outra coisa ainda que a gente tem que explorar bastante com essa turma toda aí. Você pega, por exemplo, as redes de médio e grande porte. Eles vão lá, eles têm 3 laboratórios no máximo numa mesma molécula. Porque ele determinou uma política de preço. Claro. Eu tenho o de combate, eu tenho o de preço médio e eu tenho o de preço convencional. Não é preço alto, é o preço convencional. Legal, então eu tenho essas 3. Não adianta eu ter 6. 3 de preço de combate. Para quê? Eu não sou relevante com ninguém. É verdade. Isso é um fato. Então, a determinação correta do mix, que vem da própria rede, que vem da associação com base nas negociações com os fornecedores parceiros, pode determinar isso. A média e grande rede, que faz parte de uma Abrafarma, ou até a rede regional, que já tem uma organização melhor, ele faz isso muito bem. E você tocou num ponto aí também, Marcelo, que às vezes causa distorção, Nilson. Quando você fala de média, de mix, produto e tal, muita gente confunde mix ou SKU com nível de sortimento. Porque, igual você falou, se o cara tem, eu tenho 4.000 SKU, mas tem 6 moléculas altanas, 6 moléculas não sei das quantas. No final das contas, ele não tem sortimento. Não tem sortimento. Então ele acaba repetindo ali, e você falou um ponto importante. A qualificação do inventário passa a ser extremamente relevante no processo. Tá? Então o Marcelo está tocando um ponto extremamente importante que acontece nas redes. E eu vou lá no passado, sem volta. No ano 2000, as grandes redes tinham 25% do mercado. Se você olhar hoje, 26 anos depois, as grandes redes estão chegando a 50%, 48% do mercado farmacêutico brasileiro. Associações têm mais 25%, 26% de participação de mercado. Quem perdeu muito nesse jogo? Quem está só. Quem está só. O independente e redes regionais. Exatamente. Então, o que é super importante das farmácias independentes entenderem é que, sozinho, ele pode até ir adiante, mas coletivamente ele vai muito mais longe. Então, coletivamente de verdade. de tá? verdade. Coletivamente Então, fazendo só parte. fazer parte e não se entregar. A relevância foi pro vinagre. Ó, eu faço parte da rede Superfarma. Que legal. Então, mas você cumpre com as negociações da Superfarma? Então, não cumpre. É importante avaliar a participação da rede. É importante avaliar a qualificação do mix de produto que ele tem. Porque às vezes você fala assim, eu tenho 3.500 itens, só que tem de uma mesma molécula, às vezes 10 moléculas. A mesma molécula, 10 laboratórios diferentes. 10 laboratórios diferentes, para quê? E conhecer isso acontece porque vai lá, o representante então, vende. Velho. Não, porque às vezes aparecem essas propostas, não sei o quê. E também tem a questão, até mesmo dele conhecer também a demanda regional, né? Às vezes ele está ali com capital empatado e tal, e faltando produto o relevante. vencido aí de novo. Aí vai vencer, porque tem excesso.
Então, participar da federação ou da associação ajuda muito, porque a gente trabalha exatamente o potencial de venda da área. E trabalhando esse potencial de venda da área, potencial socioeconômico do que está no entorno da farmácia, isso ajuda muito a definir mix de produto ideal. E entra a questão da troca da informação. Você me dá a informação, eu te dou a informação. Aí eu te dou. Passa para mim as informações que a gente te dá o retorno de o que você pode melhorar ou não. Fazer o teu diagnóstico, eu digo mais ou menos assim, o que a gente tem que caminhar hoje, Wando? A gente precisa entender a nossa farmácia, fazer um diagnóstico adequado dela, como a gente trata um doente, certo? Ver as oportunidades, aqui você pode tirar, isso aqui você não precisa, isso aqui está em excesso. Então, é a partir dessa movimentação, ou desse trabalho coletivo que a gente faz, desse trabalho de confiança que precisa existir, é que a gente vai ajudar a farmácia verdadeiramente crescer em faturamento e aumentar a rentabilidade. Isso é o que a proposta que a gente tem que fazer sempre. Tá? Verdade. Ô Marcelo, a gente hoje, inteligência artificial está em todas as conversas, praticamente, né? Hoje de manhã eu estava lá na Gilfarma, você e Gilberto, a gente falando, você mostrou um vídeo de um documentário, um cenário assustador. Eu queria te perguntar o seguinte, e a gente sabe também que a gente precisa separar a aplicação concreta com promessas genéricas das IAs, né? A minha pergunta para você é o seguinte, até onde a IA já pode gerar algum valor real para a farmácia independente ou nós não temos essa visão ainda? Olha, são várias as oportunidades que a IA pode trazer de resultado. Mas uma coisa importante que todos precisam entender de uma vez por todas é que IA não é ChatGPT, IA não é perguntas e respostas. IA, de novo, vou voltar numa palavra que eu já falei várias vezes aqui, é automação. IA é o próximo passo que você vai dar com ela. Então, muitas vezes você vê, porque eu tenho no meu sistema uma IA que já me dá a resposta daquilo que eu preciso fazer, já me orienta o que eu tenho que fazer. E você está fazendo? Essa é a primeira pergunta. Segunda, resposta com base no que ela te deu? No seu dado, no seu contexto, na sua realidade ou de forma genérica com informação de mercado? Quando eu falo informação de mercado, é informação pública, tá? Então, quando você vai numa IA e faz uma pergunta, aquela resposta que ela te deu, ela não está nem um pouco levando em consideração o seu contexto. Então, a IA aplicada é a IA, de fato, que além da inteligência que ela adquiriu, analisando dados de mercado, consumindo informações da internet, de livros, de uma série de coisas, isso é público e ela tem que ser misturada com a sua informação, o seu contexto, para que, de fato, aquilo tenha resultado. Então eu vejo, por exemplo, várias soluções aí no mercado. Coloca aqui, faz a pergunta aqui, responde. Cara, responde pergunta do quê? Baseado em quê? Vindo da onde? Por quê? Quem é que está precisando daquilo? Uma pergunta vazia, a resposta mais vazia ainda. Então, gente, temos que usar a IA de verdade, com parcimônia. Então, assim, talvez em áreas como previsão de demanda, análise de reposição, precificação, talvez seja a aplicabilidade mais, talvez, apropriada para o IA. Vou te dar um exemplo bem real do uso da IA na demanda, por exemplo. Tá bom? Eu tenho uma loja num determinado bairro. Próxima à minha loja, também tem lojas de grandes redes. E ele também tem uma outra loja num outro bairro, que também tem determinadas lojas de redes. A IA tem informações públicas e a IA alimentada com informações de mercado vão dar informações de demanda para mim e para ele, baseada nesse contexto de mercado, não vão? Sim. Quem garante que aquela informação que está gerando de demanda pela IA
realmente reflete o meu contexto. Por exemplo, eu estou na região que tem as concorrentes, aquela região tem o consumo de determinados produtos, mas a minha bandeira é popular. Se a IA não sabe que a minha bandeira é popular, se a IA não tem conhecimento do meu mix, não tem ideia de quem é o meu consumidor, ela vai me sugerir para eu colocar produtos na minha loja que o cliente que está do lado de fora da loja não tem a menor ideia que eu tenho aquele produto na minha loja. Por exemplo, as 4, 5 lojas de grandes redes próximas de mim, todas têm um mix completo de dermocosméticos. A minha região vende ou não vende dermocosméticos? Vende, né? Vende, né? Vende. E o meu consumidor da minha loja é um consumidor de dermocosmético? Lógico, claro. Com base na minha, olha, com base na minha bandeira, com base no meu mix de produto, com base da forma que eu me apresento? O consumidor talvez o perfil da loja dele não é de vender o produto. Então O consumidor acaba sendo o mesmo. Eu tenho que abastecer a IA com essas informações, eu tenho que abastecer a IA o que eu pretendo fazer, e antes mesmo de ter dados da demanda, eu preciso ter orientação da minha rede, da minha associação, o que eu tenho que fazer para preparar o meu ponto de venda para ter aquela demanda. Então você está dizendo o seguinte, a ferramenta, essa ou qualquer outra, ela tem vai falar, ó, recomendar. Eu ponho dermocosmético na sua prateleira. A adoção depende da estratégia Mais do que isso, ó. Colocar dermocosmético na minha prateleira vai vender dermocosmético? Não necessariamente. Não. Então, olha como é importante o independente ou a loja que faz parte de uma rede associativista fazer o quê? Receber as orientações corretas. E não só receber, como agir com essas orientações corretas. Então, vamos lá, ó. Vem lá da IA uma orientação de mix. Mas junto com a orientação de mix, a orientação de preparação da loja, de capacitação dos vendedores, da organização da loja, de como precificar esse produto. Senão, eu vou colocar o produto e vai acontecer o quê? Vai vencer. E aí impacta capital de giro e todas as outras situações. Vai faltar dinheiro no caixa. Então o recado é o seguinte, nenhuma transformação acontece apenas com sistema ou tecnologia ou IA, seja o que for. Não. É você, é a equipe e a sua equipe que transforma informação em rotina, em atendimento, em venda, né? Por aí, Nilson? Seguir as orientações. Eu diria só para fechar assim, Wanda. A farmácia tem que fazer uma pergunta para ela mesma. Em que eu sou bom? Se ela tiver uma resposta, ela já tem o primeiro passo dado de sucesso. É verdade. Então você escolheu ser bom em quê? Você pode escolher, por exemplo, eu quero ser bom em dor e febre, porque eu tenho uma demanda muito alta de atletas ou quem quer que seja aqui na região. Você vai ter um mix de dor e febre que vai levar todo mundo para a tua loja. Você está num bairro que tem uma população infantil relevante, eu preciso ser bom. Leite, fralda, produtos de puericultura. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Eu tenho um cliente, uma grande rede em São Paulo, que depois de analisar os dados dela, nós descobrimos, junto, né, o cliente, qual é o produto que atrai o cliente para a loja. Para a loja dele. Tintura de cabelo. O cara tem o melhor mix de tintura de cabelo das regiões onde ele tem loja. Escolheu. Não adianta. Não, ele nem sabia disso. Nem sabia. Descobriu por quê? Quando fez a análise de que produto que carrega outros itens no mesmo cupom, a tintura de cabelo era uma delas. Adianta ele encher a loja dele de dermocosmético? Não, a Raia, a Drogazil, que está lá na frente da loja dele, já vende tudo quanto é tipo de dermocosmético. E tem uma prateleira, ó, minúscula de tintura de cabelo. Ele tem um paredão de tintura de cabelo. Então, todo mundo que precisa de tintura de cabelo na região faz o quê? Vai na loja dele comprar tintura de cabelo e sai com o quê? Com outras coisas. Então, olha como é importante. Você viu, né? Que a informação dele, que está com ele, se tornou mais relevante do que a informação do mercado. Eu não estou ignorando a informação de mercado. Ela é importante também, mas ela não é a única. Olha,
Gente, eu tô falando desse negócio do cabelo, de tintura de cabelo, é real, tá? Não é história inventada, é real. Quando o cliente entendeu que ele é procurado por tintura de cabelo, agora que tem tintura de cabelo mesmo. E detalhe, treinou, capacitou a equipe para quê? O cliente que entra para comprar tintura de cabelo não sai só com a tintura de cabelo lá de dentro, de jeito nenhum. É assim, ó, é um case muito bacana, é uma rede que vai muito bem, inclusive, exatamente porque ela entende o que ela é e o que ela precisa fazer para ela ser o que ela além quer. do básico, né? Além do básico. Além do básico, né? Além do básico. Ela não tem dermocosmético? Ela tem um mix menor, ela tem um mix dos produtos que mais vende, não é? Eu não tô falando que não tem que ter. Mas em vez dela encher de prateleira, a prateleira de dermocosmético e concorrer preço a preço com uma Raia Drogasil na frente, o que ela faz? O que ele não tem que eu tenho? E o que é que meu cliente vem comprar comigo? Olha que interessante. Interessante. Então, eu acho que o maior, vamos já para a reta final aqui, o dia foi puxado, né? Então, a maior ameaça hoje não está nem no concorrente, né? Não, está dentro de casa. Está dentro de casa. Então, a demora de tomar decisão, agir falta de de forma ação. mais coordenada, a falta de ação, profissionalizar os processos, tomar decisões orientadas por dados e tal. Para fechar nosso bate-papo de hoje, eu queria fazer algumas perguntas assim, curtas, com respostas curtas, se vocês pudessem ser assim, sucinto para a gente estar fazendo essa mensagem final. Então, Nilson, da sua opinião, qual o compromisso assim, que as lideranças das redes devem assumir a partir de agora para que a gente consiga transformar essa conversa em aplicação prática lá na ponta? Ação. Precisa tomar uma decisão e agir. Como eu vou ajudar as farmácias da minha associação a serem mais competitivas, a fazer melhor gestão do teu negócio e a ter rentabilidade. E haja que vai dar certo. Marcelo, e qual a decisão tecnológica o empresário independente não deveria mais adiar? Se você tivesse que recomendar algo para agora, o que você, na sua opinião, qual seria a decisão mais Sinceramente, importante? usar aquilo que ele já tem. Que ele não usa. Começar pelo que tem, né? Não usa. Não usa. Quem não usa o que tem, meu amigo, já não precisa nem pensar em próxima tecnologia. É mais uma que ele vai pagar, é mais uma que ele vai colocar à disposição e não vai usar e não vai gerar resultado e depois ficar reclamando. Maravilha. Pessoal, então eu queria agradecer, Nilson, obrigado pela presença, por esse bate-papo aqui muito produtivo. Acho que a gente consegue trazer muita relevância. A partir de agora a gente vai trazer mais as ferramentas concretas, né? Eu quero ser pioneiro aí na aplicação, na execução dessas ferramentas que você apresentou aí. Eu acho que o debate foi muito relevante hoje porque a gente deixa a conclusão clara, né? O futuro da farmácia não será construído de forma isolada. Esse é um ponto, né? Então a gente tem um dado aí não só da farmácia independente, do individual, como também das redes médias. Então a gente está vendo, inclusive, esse movimento de algumas redes de média buscando esse ativismo. Porque ele percebeu, inclusive essas ferramentas, essa tecnologia, para o investimento individual fica muito difícil, né? Sim. Outra coisa união sem execução não gera escala. É outro ponto que a gente conseguiu detectar, né? Tecnologia sem gestão não gera resultado. Né, Marcelo? Tecnologia sem uso, só mais gasto. Dados sem decisão não gera valor. Né? A verdadeira transformação aí acontece quando a gente começa a alimentar esses dados, a gente consegue transformar essas informações de todo mundo em poder coletivo, né? Unidade de ação. Então, a você, empresário que está aqui com a gente até agora, assistir esse bate-papo tão produtivo, eu fico com o convite aí, tá? Avalie a maturidade da tua farmácia, participe mais efetivamente das redes que você participe, que você está aí. Inicie uma agenda concreta de transformação da tua farmácia. Nos procure. A gente tem a solução. A dificuldade, eu até faço analogia a alguém que está doente, né? A dificuldade é você buscar o tratamento. Se você não busca, não vai conseguir. Então, de novo, muito obrigado a vocês. Obrigado. E aí, obrigado a todos pela audiência. Obrigado. Né? Um abraço, até a próxima.